Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. No dia da reunião do Conselho de Estado, antes de sabermos o que tem a dizer o Presidente da República, juntamos no explicador da Tarde Política o histórico militante do PSD, também antigo Conselheiro de Estado, António Capucho, e o antigo Ministro da Saúde, de um governo socialista, de Alberto Campos Fernandes. A moderação é da Judite França e do Miguel Videira. Sejam muito bem-vindos a esta edição de Tarde Política e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Recebo agora a indicação que António Capucho ainda não conseguimos estabelecer ligação com o histórico militante do Partido Social Democrata. Não, já aqui está connosco. Bem-vindos, António Capucho, Adalberto Campos Fernandes. E começo por si, António Capucho. Ontem no Conselho Nacional do PSD houve um toque-a-rebate com a presença de Manuel Ferreira Leite, que há mais de 15 anos não participava nas reuniões deste órgão do Partido Social Democrata. Uma forma e um contributo para que se dissipem dúvidas sobre eventuais divisões internas. António Capucho, acha que o partido está de facto unido em torno de Luís Montenegro? Sim, de uma forma bastante alargada, quase que unânime. Aliás, viu-se no Conselho Nacional. Manuela Ferreira Leite, aliás, é membro do Conselho Nacional por ter sido, porventura por não ter sido, não foi eleita, mas é membro por inerência, como ex-líder do partido. E a presença dela, obviamente, que é uma militante muito querida de todos nós, é importante para este caminho em direção às eleições e para o sucesso do Luís Montenegro. Considera isenta de erros a atuação do Primeiro-Ministro neste caso? Todos os Primeiros-Ministros cometem erros, mas neste caso o que é importante é que a atuação dele é globalmente positiva em termos genéricos em favor do país. E por isso não se compreende que o Parlamento tenha deitado abaixo o Governo, ou seja, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e só um segundo, estou aqui a ser interrompido. Sim. O Partido Socialista e o Chega, peço desculpa, tenham deitado abaixo o Governo quando, primeiro, o povo português, a esmagadora maioria do povo português, está contra as eleições. Ir contra a vontade deles é acicatar o aumento das abstenções. Em segundo lugar, a situação económica e financeira do país é favorável, ao contrário da situação internacional, que é altamente preocupante. Fundamentalmente graças a este louco que assumiu o poder nos Estados Unidos da América e está a conduzir o mundo para uma situação de veras preocupante. E havia todas as condições para este governo continuar durante a legislatura. Por que é que havia todas as condições? Em primeiro lugar, pelas razões já aduzidas de que a governação é globalmente positiva. Em segundo lugar, porque o líder do Partido Socialista tinha todas as possibilidades de se abster nesta votação, de se abster na confiança, explicando que, obviamente, isso não significa confiar no governo, significa apenas honrar ou dar primazia ao interesse nacional. Em segundo lugar, se realmente não faz sentido propor uma comissão de inquérito por 15 dias, faz todo o sentido, ou faria todo o sentido, o Partido Socialista conceder um prazo que lhe foi proposto pelo Governo, pelo Pedro Duarte, de 2 meses e meio. Era mais do que suficiente para a Comissão de Inquérito. Apesar de tudo, resolveu avançar, ele lá sabe, e eu estou convencidíssimo que o eleitorado vai perceber que a responsabilidade pela convocação de eleições, se vier a ser essa a decisão do Presidente da República, como parece evidente, é do Partido Socialista e não do Partido Social Democrata, pese embora, de facto, poder a opinião pública ainda ter dúvidas sobre este ou aquele ponto. Adalberto Campos Fernandes, deixe-me chamá-lo à conversa. Boa tarde, obrigada por estar connosco também. Ouvindo as razões de António Capucho, consegue aderir a elas? Bom, em primeiro lugar, eu concordo naquilo que o Dr. António Capucho disse, de que nós estamos, de certa maneira, como eu tenho referido, numa corrida em direção ao abismo. Há aqui uma atração fatal que talvez resulte
de algum grau de imaturidade e de alguma irresponsabilidade política dos atores em presença. É evidente que eu concordo também, já o tenho dito no espaço público, que o que está em causa esta moção de confiança não era globalmente sobre a ação do Governo. Portanto, esta moção de confiança, habitualmente elas são apresentadas para suscitar a confiança do Parlamento relativamente àquilo que é o conjunto da ação política do Governo num determinado período. O Primeiro-Ministro quis ir um pouco mais longe e quis, de alguma maneira, eu diria, sufragar um pouco aquilo que era o âmbito das críticas que lhe têm sido feitas a título pessoal e levar isso para uma dimensão da confiança política global. Os partidos, enfim, o Partido Socialista optou por votar contra, porque de alguma maneira, como eu também tenho referido, foi politicamente encostado à parede, mas todos jogaram um jogo que é um jogo perigoso e de soma nula para o país, porque o resultado das eleições será seguramente aquilo que os portugueses entenderem ser o mal menor, por um lado, e, por outro lado, a qual for a percepção dos portugueses de quem é o maior responsável por este quadro de instabilidade política. Se me perguntar ao dia de hoje, eu penso que nenhum de nós está em condições de dizer qual vai ser essa percepção no dia 18 de maio. Os portugueses não estão irritados porque acham que o ciclo político não devia ter sido interrompido, acham que as eleições são desnecessárias e são precipitadas, a crise política deveria ter sido evitada, mas o que nos falta compreender é saber, para além da bolha onde nós nos encontramos, nós que comentamos e que, enfim, que intervimos no espaço público, como é que isto vai chegar ao conjunto do cidadão individualmente considerado? Porque essa vai ser a questão decisiva. As pessoas estão incomodadas com, eu diria, alguma ligeireza, como se precipita o país para uma terceira eleição legislativa num espaço de tempo, enfim, que nem na Primeira República nós encontramos visto, em tão pouco tempo, tantas eleições legislativas. E, portanto, ou há um reforço da maioria atual e, portanto, há uma punição do Partido Socialista, ou então existe o contrário, existe uma transferência de voto e uma punição do Governo e uma reforço da votação do PS. Não lhe sei dizer ao dia de hoje, lamento, e aí acompanho o Dr. António Capucho, e penso que acompanho, se calhar, 95% dos sentimentos portugueses, que nós não tenhamos, hoje em dia, à frente das instituições democráticas do país, a maturidade, o nervo e o tempero que é necessário para evitar que o país ande aos solavancos, porque isto tem impactos na economia. Olhando para a declaração de voto de Fernando Medina feita anteontem, após a rejeição da moção de confiança, apesar de ter seguido a disciplina partidária, mostrou que não concorda com a estratégia, mostrou, como estava a dizer, maturidade e, já agora, se está a posicionar para o caso de a vida não correr bem a Pedro Nuno Santos. Eu não sei se ele se está a posicionar ou não se está a posicionar. O que eu posso dizer é o meu entendimento pessoal e a minha leitura. Não tenho problema nenhum em dizer-lhe que se a declaração de voto fosse coletiva, eu pessoalmente teria assinado aquela declaração de voto. Porque os partidos têm que ser responsáveis, têm que ter ponderação e têm que perceber qual é o sentido, qual é o nível de sobreposição do interesse público ou o interesse do próprio partido. Portanto, eu acho que o Fernando Medina tinha que fazer aquilo que fez, afirmou a sua posição em consciência, enfim, dir-se-á que se está a posicionar para um cenário pós a atual liderança, não sei, os partidos vivem disto, vivem de facto a disputa da liderança, essencialmente são processos contínuos em que a liderança é disputada por pessoas diferentes. Não sei se será esse o caso, acho que o Fernando Medina fez muito bem e dentro daquilo que é o Partido Socialista e a sua diversidade, deu um sinal ao país de que existe também dentro do PS uma diversidade saudável de percepção e de sentimento, sem prejuízo de que o partido esteja unido, para o bem e para o mal, nas decisões que toma enquanto os órgãos legitimamente eleitos e digamos, sufragados pelo Congresso, que estão em funções e, portanto, as decisões são coletivas e são naturalmente para fazer cumprir, tal como está a acontecer. Há bocadinho perguntava ao Dr. António Capucho e ele disse isso. Há um toque-a-rebate, quer no PS, quer no PSD, por razões diferentes, eu diria com graus de motivação diferentes. No caso do PSD, porque a conservação do poder e do governo é essencial e, portanto,
existe esse toque-rebate para que haja um reforço da sua posição eleitoral. No caso do Partido Socialista é a mesma coisa. Esta é a natureza da democracia dos partidos, mas não devem os partidos democráticos também serem máquinas, digamos, de esmagamento da consciência individual dos seus militantes, e nomeadamente militantes mais responsáveis e com mais protagonismo público, como é o caso do Fernando Medina. Deixe-me pegar nessas suas palavras para perguntar a António Capucho se concorda com uma ideia que já foi expressa durante esta tarde política aqui na Rádio Observador, de que a atuação, principalmente dos partidos com maior representatividade parlamentar, foi norteada mais pelo taticismo político do que propriamente pelos superiores interesses do país. Bom, eu acho que isso se aplica ao Partido Socialista, porque, com toda a franqueza, pode criticar-se o Primeiro-Ministro por ter escolhido esta oportunidade para apresentar uma moção de confiança, e isso seria dispensável. Eu penso que ele tem fundamento bastante e reconheço a validade dessa iniciativa, tendo em conta o facto de andar a ser atrocidade na opinião pública, na comunicação social e pelos partidos da oposição, a propósito destas situações que têm a ver com a empresa familiar e outras situações atinentes à sua vida pessoal. Agora, quem de facto não teve em conta os interesses nacionais ao recusar abster-se numa moção que podia perfeitamente abster-se sem perder rigorosamente nada. Pelo contrário, do meu ponto de vista, pela minha experiência de 50 anos desta vida político-partidária, eu estou convencido que o eleitorado iria premiar o Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista se ele se tivesse abstido, e deste modo, votando contra, como votou teimosamente, não aceitando designadamente a comissão de inquérito, com um prazo mais do que razoável de 2 meses e meio, a minha convicção é que ele vai ser penalizado nas urnas. E, portanto, quem não teve em conta os interesses nacionais, neste caso, foi o Partido Socialista. É claro que não vou comentar. Não colhe o argumento. Vale tudo que chega neste momento. Não colhe o argumento de que o Governo acabou por precipitar e contribuir para esta crise política, as eleições antecipadas, a partir do momento em que, sabendo a priori que o PS ia rejeitar a moção de confiança, ainda assim, e depois de 2 moções de censura, decidiu apresentar mesmo esta moção de confiança? Eu admito que pudesse ter recuado, tendo conhecimento dessas declarações prévias do Partido Socialista de que rejeitaria. Agora teve a convicção, penso eu, não falei com o líder do partido a este propósito, estou completamente afastado da vida política partidária, mas acompanho, e a minha convicção é que o Luís Montenegro e a Direção Nacional tinham a expectativa de que o Partido Socialista iria tocar a rebate e criar-se em posições próximas daquela que o Dr. Fernando Medina assumiu, e, portanto, iria, à última hora, inverter a posição e, de uma forma patriótica, abster-se na moção. Tinha todas as condições para isso, não o fez. Bom, precipitou-se no abismo e, portanto, a responsabilidade é do Partido Socialista. E agora a minha convicção também é que, apesar de tudo, e sabendo mesmo que as sondagens dizem que há um empate técnico entre os 2 partidos, qualquer um pode ganhar, a minha convicção é que, perante o que se passou na Assembleia da República, e por muito que seja o desgosto do povo português em relação a ser chamado outra vez às urnas, vai prevalecer a tese de que, e a convicção de que, de facto, as coisas no país melhoraram, no plano económico, no plano financeiro, no plano do custo de vida, etc., e que a prestação do governo é globalmente positiva e que foi indecente ter ainda estado em baixo. Por outro lado, também tenho a convicção do Luís Montenegro em termos de combate parlamentar e em termos de combate nos debates frente a frente, é até muito superior a qualquer dos outros adversários que possam aparecer perante ele, e, portanto, e isso é determinante, como se sabe, na formação da opinião e no sentido de voto de cada um dos eleitores. E, portanto, tenho a expectativa de que o PSD possa ganhar estas eleições. Infelizmente, se não tiver maioria absoluta, como evidentemente não se prevê, e isso é que me interessa como português e como cidadão, é que no day after prevaleça a tese que porventura estará defendida pelo Dr. Fernando Medina e de outros, como o Dr. Alberto Campos Ferreira e outros militantes do Partido Socialista moderados, digamos assim, e não desta ala radical encabeçada pelo Pedro Nuno Santos. O day after é que me interessa. O partido que ganhar deve ter da outra parte a possibilidade de estabelecer um acordo de incidência parlamentar que permita ao partido ficar em primeiro governar durante a legislatura. Não se percebe que isto não aconteça. Não pretendo um bloco central, do qual honrosamente se diz parte como ministro na liderança de Mário Soares e Mota Pinto, em circunstâncias muito especiais. Não pretendo um governo de coligação. Agora, um acordo de incidência parlamentar em que o segundo partido possa
permitir ao primeiro partido, ao partido ganhar as eleições através de um acordo de incidência parlamentar, governar durante uma legislatura, isso seria indispensável. E tenho a expectativa, de facto, que se o Partido Social Democrata ganhar, as coisas no PS se alterem de maneira a que a liderança possa assumir esta posição moderada e patriótica de viabilizar um governo social-democrata. Deixe-me perguntar-lhe, António Capucho, se acha que o Presidente da República podia ou devia ter feito algo diferente que não convocar eleições antecipadas? Podia voltar só ao PSD a fazer uma coisa que era impensável e que não iria resultar, que era, meus senhores, eu não quero aqui o Dr. Luís Montenegro à frente, portanto, indiquem-me outro Primeiro-Ministro que eu nomeio e ele que se apresenta à Assembleia da República. Ora, o Presidente da República sabia perfeitamente que essa hipótese iria cair pela base. Ou seja, que o PSD não iria aceitar essa solução e que, portanto, não iria resultar. Também poderia, evidentemente, nomear um governo de iniciativa presidencial, como aconteceu noutros tempos. Não tem qualquer sentido. Neste momento, de facto, a solução, que não é a solução ideal era não haver eleições e terem permitido ao governo governar. A solução possível e a melhor de todas as outras hipóteses é a convocação de eleições e o povo que decida. Adalberto Campos Fernandes, deixo-lhe a mesma pergunta. O Presidente da República devia ter feito algo diferente? Sim, eu respondo, mas eu gostava também de complementar um pouco aquilo, a intervenção do Dr. António Capucho neste sentido. É evidente que nós temos que separar a condição do exercício político, de funções políticas, da vida pessoal. E que nós não vivemos, nenhum de nós, a sua vida profissional, académica, económica, empresarial, é feita em condições de higiene, temperatura e umidade absolutamente impolutas. Quer dizer, as pessoas têm multas de trânsito, as pessoas têm incidências na sua vida. E, portanto, as pessoas são pessoas. Outra coisa é, por muito bem que se governe, a governação boa não exclui o dever de exemplaridade que um titular de um órgão político deve ter perante o país. E, portanto, isto aplica-se a um líder do PSD como se aplicará a um líder do PS, a um Presidente da República ou a um deputado. E o que nós vamos ter seguramente nesta pré-campanha e campanha vai ser não tanto um escrutínio, mas um lavar de roupa suja, vai ser um levantamento dos casos e casinhos que todos vão descobrir sobre todos, e isto foi muito mal porque se abriu um precedente, enfim, que alguns têm referido, e a mim me parece que bem, de uma forma correta, que é para judicialização da ação parlamentar. Quer dizer, um Primeiro-Ministro tem a obrigação, como eu tenho dito repetidamente, de explicar ao país tudo e sempre em qualquer circunstância. Como um deputado, como um membro do Governo. E, portanto, esta ideia de que há aqui umas coisas que nós não percebemos muito bem, pronto, um bocado confusas. O Sr. Primeiro-Ministro tem governado bem e as coisas têm corrido bem, mas esqueceu-se de que ter uma empresa remunerada e com recebimento de dinheiro, eticamente, no mínimo, não é correto. Depois explicaria isso e pedia desculpa aos portugueses, como eu já tenho dito várias vezes, explicando que foi involuntária essa omissão e, portanto, a situação estava esclarecida. Eu creio que o Dr. Luís Montenegro levou isto longe demais, esta explicação. E eu espero que agora os candidatos a Primeiro-Ministro que se prefiguram no cenário político próximo, todos eles digam ao que venham, mas sobretudo como venham. Porque nós não temos tempo, o país não tem tempo, os nossos filhos não têm tempo para estar confrontados com estas questões que no fundo são jogos palacianos, são guerrinhas do género o meu pecado é menos grave que o teu pecado. Agora, evidentemente que há princípios de rigor, de transparência, de decência, de integridade, que devem estar presentes em todos aqueles que se propõem exercer funções públicas, enfim, ainda que legitimadas pelo voto. Nós não temos uma república plebiscitária, temos uma república baseada numa democracia liberal, na transparência e no escrutínio. Portanto, esta questão é muito importante para o futuro, porque votemos nós em quem votemos, temos que saber se votamos em alguém que tem a sua vida anterior, tem a sua história, fez as suas coisas, teve que sustentar a família, é empreendedor, é empresário, seja o que for. Outra coisa é dizer se podíamos ter feito algo para evitar esta situação. Podíamos ter feito muito mais. E eu aqui, já o disse também, confesso a minha frustração pelo Sr. Presidente da República não ter sido mais diligente no sentido de aproximar as partes. De fazer conversar até em reuniões relativamente informais, chamando a atenção para o risco que representa para o país a instabilidade política.
Um Presidente da República não é nem uma Rainha de Inglaterra na Constituição que nós temos em Portugal, nem é, de facto, uma pessoa, um notário, um tabelião que assina decretos de dissolução e decretos para marcar datas de eleições. Para terminar, é um regime semipresidencialista e, para concluir, dizer sim, eu tenho pena que o Sr. Presidente da República não tenha feito mais uma vez e desta vez um esforço para que as partes prevalecessem entre elas no bom senso e não extremassem as posições como extremaram e, portanto, fica aqui a minha resposta. Tenho pena, mas infelizmente, ao que tudo indica, temos eleições no próximo mês de maio. Às 8 da noite, saber-se-á qual a data dessas eleições antecipadas e essa expectativa face à comunicação agendada pelo Presidente da República para daqui a sensivelmente 1 hora. António Capucho, Adalberto Campos Fernandes, muito obrigado por terem participado neste Explicador das Tardes Políticas da Rádio Observador.